Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peterson Dori. Esse é nosso canal, porque o canal aqui é para todo mundo aprender. Eu estou em aprendizado e estou tentando ajudar vocês também, então eu espero que vocês gostem. E nesse vídeo de hoje vai ser que nem eu prometi no vídeo passado, vai ser um desenho do Wicked Phoenix. Eu não falei o personagem, ninguém acertou, né, porque esse não é um personagem tão conhecido, infelizmente, atualmente não é muito conhecido. Mas Cavaleiro dos Zodíacos é muito bom, então eu recomendo que vocês assistam. E o tutorial de hoje que eu falei pra vocês é um tutorial de fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Exatamente, o tutorial de fogo, ou seja, vai usar muito lápis de cor quente. Se você não sabe o que é isso, fica no vídeo, você vai aprender logo, garanto pra você. E também eu demorei bastante pra poder fazer esse desenho por conta de umas coisas que aconteceram que eu vou explicar para mais pra frente do vídeo. Eu poderia ter começado esse desenho com um fundo direto, para poder ter feito a parte do fogo mais rápido e ter explicado logo de início. Mas eu preferi fazer o Ikki primeiro, fazer a pele, depois a armadura, para ir pro fundo. Porque assim o personagem ficaria mais chamativo, ficaria mais interessante, porque o fundo daria mais destaque. Porque que nem nesse vídeo aqui tá passando o card, vai lá pra você conferir, que eu ensino a fazer fundos. Se você fazer um bom fundo, dá destaque pro seu personagem. Então eu decidi fazer o personagem primeiro, pro fundo não ficar tão desfocado. Então eu acho que seria melhor. Outra dica que eu poderia ter feito no fundo, mas eu decidi não fazer, é passar o lápis branco e deixar o fundo desfocado. Pra assim dar aquela impressão de foco só no personagem, focar só no personagem, só no Wicked no caso. Mas eu preferi só deixar o fundo sem desfoque mesmo, porque eu acho que ficaria interessante. E ficou interessante, eu gostei desse resultado. As referências que eu usei foram muitas. Você não tem ideia de quanta referência para fazer fogo que eu usei. Eu usei referência foto de fogo, foto de planta em chamas. Um mau exemplo, né? Mas usei fogo de outros animes, porque cada um tem seu estilo de fazer. Usei fogo, usei mangá também, tipo, por mais incrível que pareça, eu peguei de mangá pra poder saber uma estrutura. Não precisava de uma estrutura. E eu usei duas referências do Wicked. Essa primeira que eu usei pra fazer o personagem e essa segunda pra fazer o fundo. A primeira, e seria o fundo dessa primeira, mas eu preferi fazer o fundo dessa segunda porque eu achei mais chamativo e mais interessante. Eu poderia ter colocado essa Fênix atrás do continuando com a Fênix, mas eu preferi não colocar. Acho que mataria o personagem. Colocar muita coisa no fundo mata o desenho, então não posso exagerar muito. Recomendo que vocês também não façam isso, não exagerem no quando você for fazer o fundo, porque um fundo muito exagerado pode acabar matando o seu desenho. Agora sobre essa armadura do Wicked que eu fiz, pensa numa armadurinha complicada de se achar as cores, porque basicamente foi o seguinte, eu tive que pesquisar muito sobre essa parte vermelha, porque eu tinha que fazer muita mistura, porque eu não tinha achado umas cores que me agradavam. Eu tive que usar, eu não perdi o papelzinho da mistura que eu fiz porque eu joguei fora, mas basicamente eu fiz misturas de preto, sem preto, sem um tom de vermelho, até achar uma que me agradasse. A que me agradou eu usei foi preto, roxo, lilás, melhor ainda, vermelho, rosa e um vermelho da Faber-Castell, da Supersoft. Eu achei que ficou bacana, que ficou melhor ainda. Essa parte amarela foi muito mais simples, porque eu só usei marrom, laranja e amarelo, e o branco para deixar mais claro, para formar o efeito de ouro, essa parte dourada. A parte prata foi a mais fácil de todas, porque foi o seguinte, só usei meus 3 tons de cinza e o meu tom de preto e branco. Obviamente que eu tô reclamando novamente que na minha caixa de 38 cores da Prismacolor, esqueci o nome do lápis, da Prismacolor não vem cinza, não vem nenhum cinza na Prismacolor. O mais próximo é o lápis prata, mas eu não gosto de usar esse lápis prata nem o lápis dourado. Eu não me agrado usar esses lápis. De vez em quando eu uso, mas não é toda hora, porque eles têm uma textura que não me agrada muito. Então basicamente eu tive que inventar. Eu usei as cores preto, branca, os 3 são de cinzas, não nessa ordem, mas foram essas cores. Então eu tive que me reinventar. E agora foi uma coisinha meio chata, mas deu certo. Na parte azul da blusa eu usei marcadores, porque eu não tava muito afim de fazer com lápis, porque nessa hora eu estava desanimado de pintar, mas como eu tinha que entregar pra vocês, eu acabei fazendo com marcador mesmo. Então ficou assim, eu curti o resultado. Cavaleiros defendem a deusa da guerra. Seus ocos separam o céu e seus chutes abrem fendas. Nada! Do cosmo queima, minha constelação me protegerá. O universo em mim faço relevar. Pura cena.
ave fênix, eu renasci das cinzas, meu ódio é eterno. O solitário, pássaro imortal, que abandonam suas lágrimas em bondade no inferno. Eu sou cavaleiro de bronze mais poderoso. Eu não confio nos deuses, eu só confio em mim. Dizem que o mundo vai se acabar em fogo, então pode me chamar de fogo. Agora sim, vamos para a parte que vocês estavam interessados. Como fazer fogo? Gente, esse tutorial vai ser uma coisa bem simples de se explicar, porque fogo não é algo tão complicado. E eu falo de uma forma bem simples para que todos possam entender. Eu até desacelerei o vídeo para poder ficar mais fácil de vocês entenderem o seguinte. Mas sem enrolação, vamos lá. Primeiramente, eu fiz essas mechas de fogo como formatos já pré-definidos. Para fazer essas mechas, você vai começar sempre pelo tom mais escuro e indo pro mais claro, sempre assim, fazendo um degradezinho para não forçar demais e não ferir sua folha. Inclusive, você tem que ter uma folha bacaninha para poder fazer uns desenhos, uns fundos bacanas. Eu já explico isso em outros vídeos, como esse está passando no card, mas isso não é o foco. Para poder fazer essas mechas, eu usei as seguintes cores: vermelho, laranja, um laranja mais escuro jogado pro vermelho, laranja claro e um amarelo. Eu usei essas cores para fazer esse tipo de fundo. Essas asas de fogo, entre aspas, para poder dar forma para a asa, eu fiz isso. Agora um fundo mais detalhado, nesse fundo de fogo mesmo, tipo esse aqui, ó, que eu vou dar um zoom agora, essa coisa aí. Eu usei as seguintes cores, que vai aparecer um pouquinho mais pra frente. Eu usei primeiro, fiz uma base de vermelho. Eu fiz a base de tudo vermelho, onde eu queria colocar o fogo, onde eu queria colocar essas partículas. Eu fiz primeiro o vermelho, só que eu fiz mais claro para poder não me atrapalhar depois de fazer um degradê. Então faz bem clarinho para não te atrapalhar. Depois disso eu joguei um preto por cima para poder fazer a sombra, fazer aqueles aspectos de quebrantar, de fogo mesmo. Depois disso eu joguei um vermelho de novo por cima, o mesmo vermelho que eu fiz a base eu joguei por cima. Depois dessa jogada de vermelho mais uma vez, eu faço o seguinte: peguei o lápis vermelho da Faber-Castell, do Super Soft, aquele mais clarinho, e joguei por cima para fazer uma mistura das cores. Logo em seguida eu fiz algo bem simples mesmo, só misturei. Peguei o laranja e o amarelo, fiz degradê e juntei as cores. Assim eu fiquei um fundo muito bacana, ficou um fogo muito detalhado e muito simples de replicar. Estou fazendo de novo para vocês perceberem. Presta atenção, porque esse fogo pode ser chato para quem está começando, mas para quem não está começando é simples. Ao redor do wiki eu decidi fazer esse efeito de fogo. Para dar um destaque pro personagem, eu coloquei amarelo no redor para poder simular as chamas. Então eu fiz esse detalhe a mais para poder ficar mais bacana pro personagem. Outra coisa que eu fiz também foi não focar o fundo, que nem eu falei no início. Eu poderia ter feito o fundo desfocado, poderia, ficaria interessante, mas não era o caso que eu queria. Para fazer isso, eu só jogaria um branco por cima e pronto, o fundo basicamente ficaria desfocado, porque eu estaria anulando certas cores, então o fundo ficaria desfocado por si próprio, só com um lápis, independendo do lápis que você fosse usar, mas de preferência não use um lápis da Léo. Dica minha, eu tentei, mas vamos lá. Basicamente, gente, esse é um fundo simples, esse é um fogo, basicamente é só isso para fazer fogo, não tem muitas complicações. Preto, vermelho, vermelho escuro, lilás não tem, laranja e amarelo. Essas são as cores. Se quiser, eu vou estar deixando na descrição, é vocês não se perderem ao meio de fazer essas cores de novo. Mas é bem simples fazer um fogo. Mas para você também fazer esse fogo se mexendo, faz movimento com lápis. Faz o movimento do fogo se mexendo, para você não se perder e não ficar estranho o fogo. Porque se você fizer fogo duro, tipo, que nem você fizesse um personagem todo duro, não faz sentido, não ficaria bacana. Isso é matar o desenho. Por isso você tem que saber fazer fundo, você tem que saber trabalhar com o seu personagem e como você aplica o fundo nele, entendeu? Basicamente é isso. Então, um tutorial bem simples de como fazer fogo. Se vocês quiserem algo mais complicado, entre aspas, eu vou estar deixando o perfil do Ismael Arts na descrição. Ou é Ismael Drago, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, esse cara tá passando na tela, ele me ajudou a fazer esse fundo, então vou estar deixando o perfil dele como agradecimento. Segue lá, que ele já ajudou no canal muitas vezes, já fez collab comigo. E ele tem um perfil muito da hora, ele faz tutorial, sempre tá fazendo tutorial lá. Então segue lá, galera, que ele é muito foda. Eu garanto, vocês não vão se arrepender. Então, demais, era só isso que eu queria falar pra vocês mesmo. O tutorial foi esse de hoje, o de fogo mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Pareceu um pouco curto, mas é o essencial. Eu só falei o essencial mesmo, o que precisava falar. Porque esse fogo não é nada complicado, só você trabalhar nele que você consegue.
Mas é isso, galera. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui no vídeo. Comentou também, que ajuda, comenta que ajuda demais, galera. Você não tem noção quanto isso ajuda. Compartilhe o vídeo com qualquer pessoa que vai estar me ajudando o YouTube a recomendar meus vídeos e alcançar outras pessoas. E se você puder, inscreve no canal. Se você curtiu, se inscreve pra gente bater 1K até o ano acabar. Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou! Eu quero ver você queimar. Minha chama tá na praça, te faz falta nuclear. Eu vou queimar, incinerar, por piedade você clama. Queime, com a potência da sua chama. Eu quero ver você queimar. Minha chama tá na praça, te faz falta nuclear. Eu vou queimar, incinerar, por piedade você clama. Queime, com a potência da sua chama.